Tudo bem com vocês? A equipe de música pode se sentar. Muito obrigada. Culto de missões, né? E a gente sempre vê a igreja um pouquinho mais colorida, né? Claro que está menos colorido do que o nosso culto do Dia Verbo da Vida de Missões, que estava bem colorido, né? Mas as bandeiras já nos remetem aí um pouquinho às nações, já nos traz essa chaminha, né, viva da importância de missões para a nossa igreja local, não só para a nossa igreja local, mas para a nossa vida como cristão, né? Missões, ela é muito importante, ela é fundamental. Amém? Eu queria começar este culto de missões perguntando aqui, uma pergunta assim, bem aleatória. Você se sente preparado? Para qualquer coisa assim, você se sente preparado? Uns depende, outros dizem sim, né? Mas se eu dizer para você, eu não vou pregar, vou te dar o microfone e você vai subir aqui, agora você vai pregar. E aí, está preparado? Óbvio, amém. Amém? Um ou outro ali diz amém, teve uns que falam assim, ih, Grace, que história é essa? Né? De manhã a Helene até tocou num ponto importante. Quantos versículos aqui cada um sabe, de cor? Levanta a mão. Um versículo de cor. Eu não vou fazer você falar. De manhã ela fez a gente falar. Eu não vou fazer você falar. Se você esteve de manhã e está com medo de eu fazer a mesma coisa que ela, eu não vou fazer você falar. Mas levanta a mão, se você sabe um versículo de cor. Porque, às vezes, as pessoas estão precisando desse versículo que você sabe de cor. Você já usou ele de alguma forma? Às vezes, para auxiliar alguma pessoa? Né? A gente escuta muito que nós somos cartas vivas, né? E que as pessoas irão saber muitas vezes vão só ouvir a palavra através daquele versículo que você trouxe. Um versículo que nós sabemos, nós podemos mudar a vida das pessoas. Nós podemos aí transformar a vida delas apenas através de um versículo. Só esse versículo. Ou apenas uma frase como Jesus te ama. E quantas vezes nós estamos falando isso por aí? Será que nós estamos sendo crentes 007? Onde as pessoas não sabem nem que a gente é crente? Que a gente é cristão? Né? E quando a gente fala de missões, às vezes a gente pensa que é só para aqueles que vão, né? Só para aquele que vai embora. Não. A Helena já fez aqui todo mundo declarar, tá todo mundo vendo que todos nós somos missionários no começo do culto, amém? Não foi verdade? Então aqui, ó, todo mundo aí do seu lado, vira pro seu amigo do lado e fala, você é um missionário. É, queridos, nós somos missionários. Mas por que nós somos missionários? Para fazer missões por aqui. Você fala, não, esse negócio de ir para outra nação, viver esses negócios aí, comer essas comidas estranhas, não é para mim. Essa semana mesmo eu entrei na sala do centro de cura, o pastor estava até falando que tem um versículo na Bíblia que a gente tem que comer tudo que põe na mesa, né? E missionário tem que comer tudo que põe na mesa. Amados, isso é verdade. A gente tem que fazer de tudo um pouco. Tudo que nos é oferecido. E como cristão, será que a gente tem feito tudo o que é proposto para nós como cristãos fazermos para Cristo? Ou a gente tem feito o mínimo e está achando que é o suficiente? Será que a gente tem feito aí o que é preciso? O Rema tem uma frase que eu amo, que é tempo de preparação não é tempo perdido. Então, quando nós nos preparamos para algo, nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos, sim, nos gastando para que nós venhamos a fazer aquilo que nós devemos fazer da melhor forma possível e com excelência. Né? Às vezes a gente escuta essa frase, tempo de preparação não é tempo perdido, né? Às vezes a gente nem conhece o Rema direito, e aí a gente escuta essa frase, mas a gente fala, se preparar para quê? Né? Por que eu estou me preparando? Talvez essa frase nos venha na cabeça muitas vezes. A primeira vez que eu ouvi, me veio essa questão, né? Mas para que eu estou me preparando? Né? E abre lá a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, 18. Opa. Isso. Não, não é isso não. Eu anotei a referência errada.
Acho que é 2 Coríntios. É 2 Coríntios 5,18. Segunda Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso, porém, de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando com o mundo, consigo o mundo, mas levando em conta os pecados dos homens e os confiou a mensagem da reconciliação. Então, aqui a gente vê aqui uma coisa que nos foi deixado, né? Que é a reconciliação. Repita comigo. Eu tenho o ministério da reconciliação. Então, se você está aí sentado, e aí, às vezes, alguém pergunta para você, qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? E você fala, ué, eu não sei. Às vezes você fala, eu não tenho ministério nenhum. Todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Todos nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Cristo. Né? Sendo assim, posso dizer que todos nós temos um chamado? Amém. Amém. Né? Todos nós somos chamados para fazer isso. E para nós estarmos nesse chamado, nós estarmos aí vivendo isso que Deus tem para nós, né? Para nós reconciliarmos o mundo com Cristo, nós precisamos nos preparar? Sim. Como é que nós nos preparamos para isso? Quem sabe me dizer? Conhecendo a palavra, nos enchendo da palavra, estudando. É uma das formas que a gente tem, né, para fazer isso. É a nossa forma de preparação. É a forma com a qual nós temos para entender e descobrir aquilo que o Senhor dá para nós. Às vezes, quando nós nos deitamos na palavra, nós começamos a estudar, nós começamos a entender até muito mais coisas que nós podemos fazer, né, através de Cristo. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós iremos fazer com que esse ministério da reconciliação, nós entremos nele de cabeça. Sim. Porque através do momento que nós estudamos a palavra, que nós nos deleitamos nela, o Senhor vai nos dando também estratégias. O Senhor vai falando conosco pouco a pouco para que nós possamos entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aí você vai entendendo, às vezes até com que tipo de pessoa você tem mais habilidade de falar. Tem pessoas que têm habilidade com crianças, a tia Nani ali, ó, é prova disso. Se você pegar essa mulher, ela está ali do lado, sempre tem uma criança perto dela. Não é verdade? Quem conhece a tia Nani? Sim. Amém? Tem aquelas pessoas que têm uma facilidade com jovens e adolescentes, que não está escrito. Já está velho, mas está rodeado de jovem e adolescente. E a gente fala, aí às vezes a gente até julga, né? Porque às vezes o ser humano julga. Um velho todo rodeado de adolescente está querendo ser novinho. Não passa isso pela nossa cabeça às vezes? Passa. Eu não sei o que passa. Mas é porque essa pessoa tem uma graça diferenciada sobre a vida dela. Amém. E ela vai ter uma habilidade para tratar com essas pessoas de uma forma com a qual o outro não tem. Então, cada um de nós, quando nos deleitamos a palavra, vamos entendendo isso. Nós vamos entendendo o porquê, né, de nós estudarmos, vamos compreendendo qual é o público que nós vamos ter mais facilidade, nós vamos compreendendo mais do nosso chamado mesmo, né, porque nós temos o chamado ministerial aí de reconciliar o mundo com Cristo, mas às vezes Deus quer que você faça, às vezes, uma coisinha ali a mais, né? Deus tem uma estratégiazinha ali que Ele quer te usar de forma diferente. E aí a gente vai entendendo, vai compreendendo essas coisas e vai vendo como é fácil fazer e estar no centro da vontade dEle. Mas a gente sabe que aí a graça acompanha. É fácil fazer, às vezes? Não, não é fácil fazer. Não é fácil quando a gente começa a se deleitar ali, a ouvir. A gente começa a vir ali. Quantos aqui já pegaram a Bíblia para ler e na hora que pega dá sono? Você está o dia inteiro agitado, pulando,
Serelepe, pegou a Bíblia para ler. Agora eu vou tirar os meus 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos, onde eu vou ler a palavra. Você pega a Bíblia e está assim. É um negócio que a gente não sabe de onde veio aquele sono. De repente, às vezes você dorme lendo a Bíblia. Está descansando em Deus. Às vezes você dorme ali lendo a Bíblia. Queridos, Jesus tem que matar a nossa alma, a nossa carne. A gente tem que fazer com que o nosso corpo se submeta. Às vezes a gente perde muito tempo, às vezes fazendo outras coisas, mas quando a gente tem que estudar a palavra, a gente não tem tempo suficiente. A gente fala, não, eu só tenho aqui 5 minutinhos e se der sono eu vou dormir, pronto, acabou. Às vezes a gente dorme, pronto, acabou. Mas não, estudar, quando a gente entende isso, a gente sabe que é necessário, a gente vai lá e se subjuga. A gente vai lá e fica ali deleitado naquilo. A gente confia que o Senhor está cuidando. Amém? Amém. Vamos para um exemplo aqui prático. Vamos supor que vocês tenham uma medicação para tomar. E essa medicação é uma injeção. E às vezes você vai na farmácia e você consegue tomar essa medicação injetável na farmácia. Mas vamos supor que naquele dia que você foi, você não conseguiu tomar aquela medicação na farmácia, não conseguiu um postinho para tomar. E aí, de repente, você comenta comigo que você tem essa medicação para tomar. Que você tem essa medicação ali. E aí eu falo para você, irmão, traz que eu aplico. Quantos aqui vão confiar? Aqui, 1, 2, 3, 4. Nossa, gente, a igreja tem o quê? 50 pessoas, só 3 confiam em mim? Só 3? A igreja tem mais de 50 pessoas aqui hoje, só 3 estão aí confiantes que eu vou aplicar bem. E se eu te disser agora que eu sou enfermeira, formada, estou com corém ativo e tenho habilidade suficiente para te dar essa injeção? Quantos agora confiam de eu dar essa injeção? E não é brincadeira, eu sou enfermeira mesmo. Então, olha a diferença. Por quê? Vocês sabem agora que eu me preparei para tal coisa. Que eu sei, que eu estudei, né? Que eu estou habilitada, né? Tem um númerozinho ali chamado corém, que diz que eu sou habilitada para fazer isso. E agora ficou mais fácil. A igreja inteira aqui, ó. Vamos fazer filinha aqui que eu vou aplicar injeção em todo mundo. Então, agora ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Porque, às vezes, quando a gente quer também fazer algumas coisas para o Senhor, nós não nos preparamos adequadamente. É muito mais fácil, às vezes, a gente pensar no nosso natural e nós nos prepararmos para outras coisas, pensar em nos preparar para outras coisas, mas nós não estamos preparados, às vezes, para fazer a obra do Pai. E como nós vamos fazer essa obra do Pai? Estudando a palavra, meditando na palavra, perdendo tempo. Porque quando eu estava fazendo faculdade, foram às vezes noites que eu virei claro estudando. Noites em claro que a gente estuda. Quem já fez faculdade sabe que às vezes você precisa matar a sua carne, porque às vezes tem uns negócios dessa grossura aqui para ler. Até mesmo para fazer qualquer outro tipo de curso que você vai fazer, você precisa ler alguma coisa. Quando eu estava no ensino médio, eu não gostava de história de jeito nenhum. Mas a gente tem que fazer o quê? Tem que ler. Jovem adolescente aí tem que estudar, porque se não estudar não vai passar de ano e aí o pai e a mãe depois vêm cobrar. Nós adultos, se nós nos preparamos também para fazer aquele serviço da nossa empresa de forma correta, nós também iremos receber uma carga ali que não vai ser boa. Iremos ser repreendidos. Da mesma coisa é com o Senhor, as coisas do Pai. Nós precisamos nos preparar, né? E isso não é confortável muitas vezes. Vai exigir de nós que nós estejamos ali saindo da nossa zona de conforto. Por quê? Ou você vai desenvolver habilidades novas que você ainda não tem, ou aquelas habilidades que você já tem vão precisar ser aprimoradas. Sim. Você já tem, mas só que você precisa aprimorar. As coisas no reino é a mesma coisa. A mesma coisa. Você vai precisar desenvolver as habilidades para fazer a obra do Pai, ou você já tem a habilidade e você vai só desenvolvendo.
Né? Eu acredito que muitos aqui na igreja, nós temos vários departamentos, mas já foi convidado talvez para um, que você fala, eu não levo jeito para isso não. Quantos não já passaram por isso? Eu já passei por isso. Eu falei assim, não quero fazer isso não. Eu não. Mas quando a gente entende o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, nós às vezes nós podemos responder da seguinte forma, eu não quero. Mas eu vou porque eu sei o propósito do Senhor sobre a minha vida. Amém. A nossa carne vai gritando. Que nem aquela música, né? Vai gemendo e chorando, geme e chora. Geme e chora. Mas vai gemendo e vai chorando. A carne vai gritando. Mas nós vamos fazer. Porque é aquilo que o Senhor pôs no nosso coração. É aquilo que está proposto para nós, para que nós venhamos a realizar. Abram a Bíblia de vocês lá em Gênesis 1. Aliás, Gênesis 12. Gênesis 12, 1 diz o seguinte. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá à terra onde lhe mostrarei. Por enquanto, só até aqui. Aqui é Deus dando uma ordem a Abraão, né? Todos aqui conhecem a história de Abraão? Amém. Então, aqui, nesse versículo, nós vemos aonde Deus fala com Abraão para ele sair ali da terra dele, no meio dos parentes dele, deixar o pai e a mãe para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão aqui, ele recebeu uma ordem do Senhor, né? Ele recebeu uma direção do pai. E eu tenho certeza, querido, que quando ele recebeu essa direção, vamos olhando para o nosso natural, eu estou falando aqui da minha pessoa, tá? Parafraseando. Quando o Senhor falou isso com Abraão, talvez ele tenha parado e tenha falado, mas Deus, eu vou deixar tudo isso, a minha família, os meus parentes, os meus pais, para ir para um lugar diferente. Um lugar que eu nem sei aonde é. Porque o Senhor diz aqui, eu lhe mostrarei. Isso significa que ainda não tinha mostrado. É verdade. Ele nem sabia onde que era. Mas o Senhor vai lá e fala para ele, aonde eu lhe mostrarei. Não foi cômodo para ele. Tenho certeza que não foi fácil dele abrir mão de tudo aquilo que ele já tinha, do meio dali da sua parentela, para ir para um lugar aonde ele não sabia, aonde ele não conhecia, aonde ele não sabia nem aonde ficava. Para fazer aquilo que o Senhor tinha chamado para ele. Ele saiu da zona de conforto dele total. Sim. Porque o conforto dele era ali onde estava a família, era ali onde estavam os pais. Mas ele resolveu ouvir a voz do Senhor e sair dali daquele lugar aonde o Senhor tinha falado para ele que era o local para ele sair. Que ele tinha que sair dali e fazer aquilo que o Senhor tinha mandado. E quando isso aconteceu, o que aconteceu? O que aconteceria se ele fizesse isso? Farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o teu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Até aqui. Então, quando Abraão resolveu obedecer ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor tinha para ele, ele iria ser abençoado, iria ser conhecido, iria ser uma pessoa que iria prosperar. Não está claro aqui, mas a gente não tem a palavra prosperar no versículo, mas a gente sabe que ele iria prosperar. Então, queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, existe uma bênção. Quando nós estamos sensíveis ao Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, vai existir uma bênção. Repita comigo. Quando obedecemos, existe
uma bênção. Então, existe uma bênção, querido, uma graça que vai nos acompanhar. Independente da onde quer que você esteja, da onde quer que você vá, o que você esteja fazendo, mas se você está obedecendo, aquilo que o Senhor está falando para você, vai acontecer. E vai acontecer de forma sobrenatural. Porque no natural, você pode olhar e falar assim, Senhor, mas eu vou para onde? Fazer o quê? Como? Com quem? Eu lembro que quando eu estava me preparando para ir para a escola de missões, né? Eu cheguei para o pastor e falei que eu tinha o desejo de ir. A gente cuidou de toda a papelada que era necessária para ir, porque, querido, se você quer fazer a escola de missões, você precisa conversar com o seu pastor, amém? 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 Então, qualquer coisa, na verdade, que tu queira fazer diante do ministério, dentro da igreja, tu precisa conversar com o pastor. Você precisa comunicar a ele o desejo do seu coração. Amém. E aí, eu fui falar com ele a respeito disso. E aí eu fui para Campina Grande, e lá em Campina Grande eu não conhecia literalmente ninguém. Eu já tinha ido para Campina Grande outras vezes com a Elaine, que a gente foi para o JPN, mas ninguém eu conhecia naquele lugar. E aí demorou acontece que a escola de missões ela precisa dar um retorno, né, para aquele que deseja ir, para aquele que deseja participar, fazer a escola. E a escola demorou muito para dar o meu retorno. Eu já estava agoniada querendo receber aquele retorno. E aí, eu vou, eu não vou? Eu fui aprovada, porque você passa por um processo de aprovação também. E aí, eles demoraram para responder. E uma semana antes das aulas começarem, eu entrei em contato com a escola. E aí, a escola falou assim, nossa, você não recebeu o e-mail? Eu falei assim, não recebi nada. Eu estou aqui numa agonia. Aí a ansiedade ataca, nós ficamos ali, Senhor, será? Será que é? Será que não é? A gente começa a duvidar. A gente duvida até mesmo se é o tempo ou não. Mesmo o Senhor já tendo confirmado várias vezes, a gente começa a duvidar porque as coisas não chegam. E aí a escola falou assim, deixa eu verificar aqui o seu e-mail. E aí eles verificaram, por conta da falta de um L no Gmail, o e-mail nunca chegou para a minha pessoa. Um L, um erro de digitação. Não chegou. E eu recebi a mensagem deles, aí a moça por telefone me falou assim, não, você foi aprovada, tudo tal, é só vir-se embora. Em uma semana eu tinha que me preparar e ir embora. Uma semana. Quando eu falei para minha mãe, eu falei assim, o que eu levo? Eu fiquei, e agora, mãe? O que eu ponho na mala? O que eu ponho na mala? E eu fiquei naquela agonia, eu falei assim, Senhora, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar, porque, queridos, quando eu recebi a aprovação, eu não tinha nem ninguém para morar junto. Eu não tinha nem uma casa para ficar. Eu só tinha o desejo do coração de ir embora. E aí, eu fiquei naquele, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu falei assim, bom, já tenho o costume de ir para Campina Grande, vou alugar uma casa por Airbnb e ficar uns dias, e lá, em nome de Jesus, eu arrumo um lugar. Eu arrumo uma pessoa para dividir. Encontrei uma menina, que eu fui conversar com ela 3 dias antes de eu ir embora, para mim poder ver se dava certo da gente dividir o apartamento junto. Infelizmente, acabou não dando certo. Mas fui-me embora para lá, sem saber o que queria ser de mim. Eu fui com a casa alugada por 15 dias. Os outros 10 meses e 9 meses e meio, sabe-se Deus o que queria acontecer na minha pessoa. Porque a escola de missões foram 10 meses, foi o tempo que eu fiquei lá. E aí eu falei assim, Jesus, e agora? Chegando lá naquele lugar, montei minha mala, detalhe, eu fui com 3 malas daqui, voltei com 5. Uma dessas malas era só de sapato, queridos. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de sapato. Então, eu fui com uma mala daqui só de sapato. Minha mãe falou, tem necessidade? Eu falei assim, eu não vou deixar nenhum para trás. Depois da escola de missões, eu entendi que eu posso deixar o sapato para trás, né, querido? Que um só resolve. O importante é não estar descalço. Até um chinelinho no dedo já basta. Mas eu gosto muito de sapato. Eu tenho bastante escarpão e o que eu fiz foi levar. Eu falei assim, não vou deixar nenhum para trás. Levei todos os meus sapatos, fiz uma mala só de sapato, levei, minha mãe balançando a cabeça, dizendo, menina, não tem necessidade. Eu dizendo, tem necessidade sim. Aí ela, não tem, chegando lá, de repente, você precisa, você compra outro. E aconteceu, eu precisei comprar, voltei com mais 2, fui com 5, voltei com 2, com 7. Mas, enfim. Queria dizer, eu fui confiante no que o Senhor tinha colocado no meu coração. Né? Chegando lá, não deu certo morar com a menina. Tive que procurar um outro lugar. Graças a Deus, o Senhor eu sou madrinha, quem não sabe, sou madrinha de casamento da Daiane e do Alberto.
que estão hoje em Campina Grande. E eles, a mãe deles é de lá. Morei 10 dias com a mãe deles. A senhora nunca tinha me visto, abriu a porta da casa dela para mim. Morei com ela ali por 10 dias e depois entrei no meu apartamento. E eu digo que o meu apartamento era que nem uma geladeira, branca e vazia. Era que nem o mundo quando o Senhor criou, sabe? Sem forma e vazia. Era o apartamento que eu morei pelos 10 meses restantes, que foram a escola de missões, foi o apartamento que eu morei. Sem forma e vazia. Depois dentro eu coloquei um fogão, uma geladeira, uma cama, que estava suficiente para quem quer morar, né, para a gente fazer. Então, quando nós entendemos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, nós não nos importamos com as consequências e nós não nos importamos de como é que vai acontecer. Nós só cremos que Ele irá realizar. Amém. E a graça acompanha. Isso é para todas as áreas da nossa vida, né? Eu estou citando aqui uma situação que eu passei diante da escola de missões, que foi quando eu fui. Que eu fui totalmente crendo que o Senhor iria preparar um lugar. Tive que bater muita perna para achar um apartamento? Tive. Tive que subir muita escada? Tive. Inclusive, o apartamento que eu morei era no 3º andar e só tinha escada. Mas foi o que o Senhor preparou. Foi o que o Senhor preparou. E eu, eu sou grata a Deus por aquilo que eu vivi naquele tempo. Nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo também. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, ela vem e nos traz um ensinamento que nós iremos carregar, né? Que nós iremos passar, transmitir a outras pessoas, que será de forma de ensino para outros. Então, queridos, dê valor àquilo tudo que você está falando. Se um líder chegar em você trabalha em algum departamento aqui na igreja, se um líder chegar a você e falar assim, olha, não faça desse jeito, faça desse jeito, é porque ele já passou por aquilo ali e ele sabe a forma correta de fazer. Ele não quer que você sofra os percalços que ele sofreu. Ele não quer que você tenha nenhum tipo de sofrimento. Ele quer que você vá bem. Só que às vezes a nossa carne faz com que a gente queira o quê? Nós gritemos. E nós não façamos aquilo que é necessário, né? Outro exemplo de outra pessoa também que largou tudo para seguir a Jesus na Bíblia foi Pedro. Abram comigo lá em Lucas. Lucas 5. Aleluia. Nós iremos ler do 1 em diante. Lucas 5 diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num barco que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pescamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito,
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Aqui nós vemos ali na Bíblia, acabamos de ver aqui, os primeiros discípulos de Jesus, quando eles foram chamados, né? E aqui tem alguns pontos importantes que eu quero apontar para vocês, que é, quando os discípulos, eles escutam a voz de Jesus, vão lá e obedecem, e eles foram abençoados por isso, como a gente já falou, da obediência à bênção, né? Eles foram abençoados, né, por terem ouvido a Jesus, terem obedecido aquilo que Jesus falou para eles, eles lançarem a rede ao mar e eles pescaram. Pescaram tanto que os barcos quase afundaram. Queridos, eu fico imaginando, eu já vi cena de pessoas jogando a rede para puxar o peixe, só que às vezes que eu via a pessoa pescando, vinha 2, 3 peixinhos na rede. Não vinha muito, né? Então eu fico imaginando aquelas redes cheias de peixe ao ponto de encher o barco. A alegria que esses homens não ficaram. Porque depois de você virar a noite inteira pescando e não pegar nada, você vir e ficar com o barco cheio ao ponto de quase tombar, tenho certeza que a alegria deles foi grande. E eles foram abençoados por terem obedecido. E aqui a confiança de Simão, né? Ele larga tudo, Pedro, ele larga tudo. Ele fica tão maravilhado com aquilo que o Senhor fez que ele fala: eu quero isso para mim. Eu quero um pouquinho da unção desse homem. Como é que pode? Ele só falou. Né? Eu tenho alguns teólogos que dizem que Pedro ele era bem explosivo, né? Ele era bem... eu tenho a palavra certa, agora eu estou confuso. Não bravo, mas ele era bem... Ele tinha um impulso muito grande de fazer as coisas. Ele era muito impulsionado, né? Ele era impossível. Entenderam? Amém? Ele era daquele que gostava de fazer as coisas. Ele era lá, ele ia para cima e fazia. Então, essa confiança que ele... Só dele ver aquilo que Jesus fez, ele foi lá e fez, e aceitou largar tudo para seguir a Jesus. Né? Eu acredito que ele era casado. Né? Imagina ele chegando em casa, virando para a mulher e falando assim: mulher, nós vamos seguir Jesus agora. Aí a mulher vai falar: quem é Jesus? Eu não sou casada, mas quem é casada aqui, levanta a mão. Mulheres, se seu marido dissesse para você hoje: a gente vai seguir Jesus e nós vamos largar tudo que nós temos aqui agora, quantas iriam ficar felizes? Naturalmente falando, vamos ser sinceros. Tem chamado. Largar tudo que vocês têm. Passando aqui uma pessoa e falando: nós vamos seguir esse profeta aqui, que esse profeta aqui diz que tem um negócio nele aqui, nós vamos acompanhar ele aí. Não é fácil não, queridos. Eu não sou casada e talvez eu iria falar assim: o quê? Você vai fazer o quê? Eu iria julgar a pessoa, muito provavelmente, porque é de uma coragem grandiosa. Mas ele olhou para isso aqui tudo e falou assim: não, Senhor, eu vou seguir. Está dizendo que eu vou ser pescador de homens agora? Eu creio. A gente conhece a história de Pedro, o que ele fez por Cristo, por amor a Cristo. Né? Muitas pessoas foram alcançadas aí através da vida dele. E aí a gente vê ali a diligência dele, a obediência dele, o amor por aquilo que ele fazia, do conhecimento da palavra para fazer essas coisas. Para viver dessas verdades. Para viver aquilo. Será que nós estamos amando o Senhor o suficiente para abrir mão das nossas próprias vontades para fazer a vontade dele? Eu digo nós porque eu também me coloco nisso. Quantas vezes nós queremos fazer o que é melhor para nós do que aquilo que Deus quer que nós façamos de verdade? Quantas vezes? E às vezes você fala: não vou fazer isso não. Aí dá um tempinho, Jesus paciente com você, Deus paciente com você, ele fala: não, Senhor, agora não. Aí ele fala: não, tudo bem. Aí ele deixa você se preparar um pouquinho, respirar, e aí ele volta de novo: e aí, vamos fazer agora? Ah, não, agora não.
Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Às vezes, quando a gente marca com um amigo de sair, já é assim, né? Ai, hoje não dá, tô cansado, saí, não sei o quê, o trabalho tá puxado. A gente vai dando desculpas às vezes, mas até quando a gente vai ficar dando desculpa para cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Querido, uma hora as desculpas acabam, ou elas não colam mais. Ou elas não vão colar mais, ou elas vão se acabar, ou não vão colar. Isso, de fato, vai acontecer. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nos deixar ser treinados. Amém? Quantos aqui desejam sair da zona de conforto? Amém. Então, repita comigo. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou me deixar ser treinado. Eu vou me deixar ser gastada. Então, pastor, o senhor está vendo? Uma igreja inteira querendo ser treinada. A igreja está crescendo, queridos. Nós precisamos de líderes de departamento, pessoas trabalhando aí. Então, se deixe ser treinado. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Se você, às vezes, não se reconhece, não se vê em alguma coisa, mas um líder seu fala que você tem potencial, se o pastor falar para você que você tem potencial, acredita, porque ele está vendo coisas que você ainda não conseguiu enxergar. Ele tem um olhar, às vezes, maior do que o seu para algumas coisas. Porque, às vezes, ele está ali, vamos dizer assim, que o pastor está mais perto ali com Deus do que você, ele consegue enxergar coisas que a gente ainda não conseguiu enxergar, porque os nossos olhos ainda estão bem fechadinhos. E estar disposto a ser treinado vai exigir que nós saímos da nossa zona de conforto. Muitas vezes eu já saí da minha zona de conforto e continuo. E quando parece que quando nós estamos confortáveis, aí Deus vai lá e te tira de novo. Mas isso a gente precisa estar dispostos a ser treinados. Nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor aqui nessa terra. Nós precisamos estar dispostos a fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Lá em Isaías 41:10, podem abrir? Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, queridos, nós não devemos temer a nada. O Senhor é conosco. Ele está nos cuidando, Ele está nos capacitando, Ele está ali olhando por tudo aquilo que nós estamos fazendo. E o que tudo isso tem a ver com missões? Né? Se nós não estamos preparados para cumprir aquela vontade do Senhor, para nos deixar ser gastados, nos deixar ser treinados, nós não vamos conseguir cumprir o ministério da reconciliação. É verdade. O ministério ao qual nós fomos chamados. O ministério pelo qual todos nós temos essa função. Como cristãos, como pessoas que reconhecem a Cristo, nós precisamos nos deixar ser treinados em todas as áreas da nossa vida. Seja no pessoal, no profissional, porque Deus quer usar tudo, querido, em nossas vidas. Ele não quer só usar uma parte de você, Ele quer usar o todo. Ele quer usar o todo. Então, se nós queremos ser abençoados, nós devemos abrir e deixar que o Senhor nos conduza. Quantas vezes, às vezes, nós no próprio serviço, no nosso dia a dia, nós nos pegamos em situações que a gente fala, Senhor, me ajuda, porque eu não sei como é que eu vou resolver. E, de repente, tem um estralozinho ali, e você fala, se eu fizer desse jeito aqui, vai ser melhor. É o Espírito Santo, porque você recorreu a Ele. Você pediu socorro. Amém. E como nós vimos em Isaías, eu o ajudarei. Eu o fortalecerei. Deus está nos ajudando, Deus está nos capacitando a cada momento no nosso dia, para que nós venhamos a fazer a vontade dEle da melhor forma possível, da forma com qual Ele tem o desejo para as nossas vidas. Amém? Então, se deixe ser gastado, se deixe ser treinado,
né? Missões não é só para um grupo específico de pessoas, missões é para todos nós. Todos nós temos essa incumbência de fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Então, quando a gente ouvir a quem enviarei, nós estaremos prontos para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque nós estaremos fortalecidos no Senhor, capacitados nele, e sabendo que quando nós não tivermos força, nós iremos conseguir cumprir. Seja aqui na nossa igreja local, ou em qualquer lugar que nós estejamos, para fazer a vontade do Senhor. Porque Deus quer que você também faça as coisas, a obra aqui nessa igreja local. Ele quer que você funcione aqui dentro. Para que, se for o desejo do seu coração de ir para fora, você vá capacitado. Você vá treinado. Amém? Era essa palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite para trazer para a igreja. Mas, se você está aí e aí fala, eu não tenho forças, Grace, e quer uma oração para que você olhe e fale assim, Senhor, eu quero ser capacitado, mas às vezes eu não sei como ou não consigo sair da minha zona de conforto. E você quer uma oração para isso, para que eu te impulsionar a sair da sua zona de conforto, pode vir aqui que eu irei orar por vocês. Se tiver alguém. Se não tiver, amém. Que Deus quer que nós avancemos, querido. Avancemos e façamos tudo aquilo que é a vontade dele. Amém?